Sarah O'Connell pensou ela tinha perdido tudo. Aos 26, ela estava se afogando em dívida médica, afastada de sua família e de pé na beira do despejo. Mas o curso de sua vida inteira mudou em uma chuvosa noite de terça por causa de um sanduíche de presunto e uma conta de $12. Ela olhou para o homem idoso tremendo no canto. Um homem que todos os outros ignoravam. E fez uma escolha que custaria seu emprego, mas lhe concederia um legado que ela nunca viu chegar. Eles dizem que nenhuma boa ação fica impune, mas no caso de Sarah, a gentileza não apenas abriu uma porta, ela lhe entregou uma chave para um segredo enterrado por 40 anos. O que ela encontrou dentro da caixa forte não era dinheiro, era uma confissão que destruiria a cidade. A chuva em Seattle não lavou as coisas. Ela apenas fez a sujeira nas janelas da âncora enferrujada riscar em longas, cinzentas lágrimas. Sarah O'Connell limpou o balcão pela 10ª vez naquela hora. O cheiro de café velho e gordura de bacon grudando em seu uniforme. Seus pés latejavam. Ela estava usando tênis de segunda mão, que eram meio número muito pequenos, mas eles eram os únicos que ela podia pagar, depois de pagar pela prescrição de insulina de sua mãe, naquela manhã. Mesa 4 precisa de um refil, Sarah. Pare de sonhar. Rick, o gerente, latiu da janela de passagem. Rick era um homem que parecia suar óleo. Ele tratava os garçons como peças intercambiáveis em uma máquina quebrada. Já vou, Rick, Sarah disse, mantendo sua voz calma. Ela pegou a cafeteira de descafeinado e se dirigiu para os fundos. O restaurante estava quase vazio, exceto por alguns caminhoneiros perto da porta e um jovem casal brigando em sussurros sibilantes em uma cabine. Mas no canto mais distante, escondido nas sombras de um letreiro de neon piscante, sentava o velho. Ele havia entrado 20 minutos atrás, arrastando-se para fora da tempestade como um cão perdido molhado. Seu casaco era uma colcha de retalhos de tweed e lã, comido por traças nos cotovelos. Ele usava um boné chato puxado baixo sobre olhos que estavam leitosos com cataratas. Ele não havia pedido nada ainda. Ele apenas sentou lá, tremendo ligeiramente, esfregando mãos que estavam roxas do frio. Sarah aproximou-se da mesa. Posso lhe trazer algo quente para beber, senhor? Café? Chá? O homem olhou para cima. Seu rosto era um mapa de linhas profundas e barba por fazer grisalha. Eu não tenho muito dinheiro comigo, senhorita. Ele rouquejou. Sua voz soava como folhas secas raspando sobre o pavimento. Apenas uma xícara de água quente, por favor. O coração de Sarah apertou. Estava 38 graus lá fora. Está tudo bem, ela disse suavemente, olhando para trás para ter certeza de que Rick não estava observando. Café é por conta da casa hoje à noite. Nós fizemos demais de qualquer forma. Ela não esperou que ele protestasse. Ela serviu uma caneca fumegante e a colocou entre suas mãos trêmulas. Ele envolveu seus dedos em torno da cerâmica como se fosse uma salvação. Obrigado, ele sussurrou. Você tem olhos gentis. Raro nesta cidade. Eu sou Sarah, ela disse. Você está com fome? O homem hesitou. Seu estômago deu um rosnado traidor que era audível mesmo sobre o zumbido da geladeira. Ele olhou para baixo, envergonhado. Eu não poderia. Derretido de presunto e queijo com batatas fritas. É o especial, Sarah mentiu. Não havia especial. São apenas $6. Eu tenho $5,40. O homem disse, puxando um punhado de troco e fiapos do bolso. Isso cobre, Sarah sorriu. Ela voltou para a cozinha e fez o pedido. Quando ela registrou o pedido, ela viu o preço real. 12 euros das $50. Sarah puxou sua própria carteira de seu avental. Ela tinha $20 para durar até sexta-feira. Ela tirou uma nota de 10 e uma de 5, colocou-as no caixa e imprimiu o recibo. O que você está fazendo? Sarah pulou. Rick estava de pé bem atrás dela, limpando as mãos em um pano.
Apenas corrigindo um erro que fiz em um recibo. Sarah gaguejou. Rick estreitou os olhos, olhando para o velho no canto. Aquele vagabundo! Você está alimentando os vadios de novo, O'Connell. Eu te disse, isso não é um refeitório para sem-teto. Parece ruim para o negócio. Ele é um cliente pagante, Rick. Ele pagou em dinheiro. É bom que ele tenha, Rick resmungou. Se ele ficar de bobeira, o expulse. Sarah trouxe a comida para a mesa. O velho comeu com uma dignidade que não combinava com suas roupas. Ele usou uma faca e garfo para cortar o sanduíche, mastigando lentamente. Quando ele terminou, ele cuidadosamente limpou a boca com o guardanapo de papel. Sarah voltou para limpar o prato. Essa foi a melhor refeição que tive em muito tempo, ele disse. Ele colocou a mão no bolso e puxou um objeto pequeno e pesado embrulhado em um lenço sujo. Ele o colocou na mesa, junto com a pilha de moedas que ele havia mostrado a ela antes. Guarde seu dinheiro, Sarah disse, empurrando as moedas de volta gentilmente. Sério, está tudo resolvido. O homem olhou para ela, seus olhos azuis lacrimejantes de repente afiados, lúcidos. Você pagou por isso. Não foi uma pergunta. Está tudo bem, Sarah sussurrou. Dinheiro é fácil de dar quando você o tem, o homem disse, sua voz mais forte agora. Mas você não o tem, não é? Eu vejo os buracos em seus sapatos, Sarah. Ele se levantou, usando a mesa como alavanca. Ele deixou as moedas, mas empurrou o objeto embrulhado no lenço em sua direção. Eu não posso te pagar de volta em dinheiro hoje, ele disse. Mas eu pago minhas dívidas. Pegue isso. Não posso. Pegue, ele ordenou. A autoridade em sua voz a assustou. Soou como um martelo batendo na madeira. Abra amanhã, não antes. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Ele moveu-se lentamente, sua claudicação pronunciada. Espere, qual é o seu nome? Sarah chamou. Ele parou na porta, o vento e a chuva chicoteando seu casaco. Arthur, ele disse. Apenas Arthur. A porta bateu. Sarah olhou para a mesa. Dentro do lenço sujo havia uma chave. Não era uma chave de casa moderna. Era uma chave mestra antiga, feita de latão pesado, com o número 404 estampado na cabeça. Sarah! Rick gritou da cozinha. Pare de olhar para o lixo e volte ao trabalho. Sarah enfiou a chave no bolso. Ela não sabia então, mas o peso dela estava prestes a derrubar todo o seu mundo. Na manhã seguinte, o céu estava de um roxo machucado. Sarah chegou ao Rusty Anchor 15 minutos mais cedo, esperando preparar a estação de café antes que Rick chegasse. Ela precisava deste turno. Seu senhorio, Sr. Henderson, havia ameaçado trocar as fechaduras se ela não conseguisse os 400 restantes do aluguel até quinta-feira. Ela destrancou a porta da frente e congelou. Rick já estava lá, e ele não estava sozinho. Sentado na cabine onde Arthur havia sentado na noite anterior, estava um homem de terno que custava mais do que Sarah ganhava em um ano. Ele estava digitando em um tablet, uma pasta aberta ao lado dele. Rick estava de pé no balcão, parecendo presunçoso. Bom dia, Sarah, Rick disse. O tom era muito alegre. Era o tom que ele usava antes de más notícias. Bom dia, Rick. Quem é? Solte seu avental, Rick disse, interrompendo-a. O quê? Você está demitida, com efeito imediato. Sarah sentiu o sangue sumir de seu rosto. Rick, por favor, você não pode. Eu preciso deste emprego. O que eu fiz? Rick cruzou os braços. O caixa estava curto ontem à noite, 12h50. Não estava, Sarah protestou. Eu coloquei o dinheiro sozinha. Eu paguei pela refeição daquele homem. Contra a política, Rick zombou. Manual do funcionário, seção 4. Nenhuma transação não autorizada. Além disso, tivemos reclamações. Clientes não gostam de comer perto de pessoas sem teto. Você é ruim para a marca, Sarah. A marca? Sarah riu.
um som histérico e áspero. Rick, este lugar é um boteco com uma grelha. Por favor, minha mãe, saia, O'Connell, antes que eu chame a polícia por roubo. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela desamarrava o avental. Ela o jogou no balcão. Ela queria gritar, virar uma mesa, mas estava muito exausta. Ela se virou para sair, piscando para conter as lágrimas quentes. Ela saiu para a calçada, o ar da manhã mordendo através de seu suéter fino. Ela não tinha emprego, sem dinheiro, e o aluguel vencia em 24 horas. Ela colocou a mão no bolso para pegar seu telefone para verificar a programação do ônibus, mas seus dedos roçaram na chave de latão fria que Arthur lhe dera. Abra amanhã, lhe dissera. Ela a puxou para fora. À luz do dia, a chave parecia ainda mais velha. O latão estava manchado, mas o número 404 estava claro. Senhorita O'Connell? A voz veio da rua. Um elegante Mercedes Maybach preto parou no meio-fio, funcionando em marcha lenta, silenciosamente. A janela traseira desceu. O homem de dentro do restaurante, aquele no caro terno, estava agora de pé na calçada. Ele não foi quem falou, porém. Um chofer abriu a porta traseira do carro. Saindo estava um homem que parecia ser dono do quarteirão da cidade. Ele era alto, com cabelos prateados, penteados perfeitamente para trás, vestindo um terno de 3 peças cinza carvão. Ele segurava uma bengala, mas ele não se apoiava nela. Ele a segurava como uma arma. Eu sou Harrison T. Baines, o homem disse. Sua voz era suave, barítono e profissional. Sócio sênior na Baines, Sterling e mais. Sarah deu um passo para trás. Eu não tenho dinheiro para um advogado. Se isso é sobre a minha dívida de cartão de crédito. Harrison Baines ofereceu um sorriso raro e fino. Eu não estou aqui para cobrar uma dívida, senhorita O'Connell. Eu estou aqui para executar um fideicomisso. Um fideicomisso? Você tem a pessoa errada. Sarah Marie O'Connell, nascida em Cleveland. Mãe, Janet O'Connell. Pai, falecido. Endereço 42B Pine Street. Correto? Sarah assentiu, muda. Por favor, entre no carro, Baines disse, gesticulando para o interior de couro do Mercedes. Eu não vou entrar em um carro com um estranho, Sarah disse, segurando seu spray de pimenta no bolso. Baines suspirou e colocou a mão no bolso interno de seu paletó. Ele puxou um envelope selado. Meu cliente me instruiu que você poderia ser teimosa. Ele me disse para te dar isso se você recusasse. Ele entregou a ela o envelope. Era creme colorido, papel linho pesado. Na frente, em tinta trêmula, escrita à mão, estava o nome. Sarah. Ela o rasgou. Dentro havia um guardanapo de coquetel, o mesmo guardanapo branco barato do Rusty Anchor. Escrito nele com caneta esferográfica azul estavam as palavras: o sanduíche de presunto estava delicioso, mas a gentileza era sustento. Confie no Sr. Baines, ele sabe sobre a chave. Arthur Sarah olhou para cima, seu coração batendo forte contra suas costelas. Arthur, o homem sem teto. O Sr. Arthur Penhaligon Sterling foi muitas coisas, Baines disse solenemente. Sem teto não era uma delas. Ele era excêntrico, sim, mas ele também era o acionista majoritário da Sterling Industries e um dos maiores proprietários de imóveis em Nova York. A boca de Sarah se abriu. Foi? O Sr. Sterling faleceu esta manhã enquanto dormia, Baines disse. Ele sofria de câncer de pâncreas terminal. Ele passou suas últimas semanas vagando pela cidade, procurando algo que ele alegou ter perdido anos atrás. O que ele estava procurando? Sarah perguntou. Humanidade, Baines disse. Ele visitou 12 estabelecimentos ontem. Ele foi expulso de 11 deles. Você foi a única que o alimentou. Baines apontou para o carro novamente. Agora, senhorita O'Connell, temos muito trabalho a fazer. E a julgar por essa chave em sua mão, você tem um compromisso no cofre do First National Bank.
Sarah olhou para o restaurante onde Rick estava observando pela janela com um olhar confuso. Ela olhou para o Mercedes. Ela olhou para a chave. Ela entrou no carro. Enquanto a porta pesada batia fechada, bloqueando o barulho da cidade. Ben sentou-se em frente a ela. A chave que você segura abriu a caixa de depósito de segurança 404. Baines explicou enquanto o carro deslizava para o trânsito. Mas eu devo avisá-la, Sarah. O que está dentro daquela caixa tem sido objeto de uma amarga disputa familiar por 3 décadas. O sobrinho de Arthur, Brandon Sterling. Brandon Sterling acredita que aquela caixa pertence a ele. E Brandon é um homem perigoso. O que tem na caixa? Sarah perguntou. Baines ajustou suas abotoaduras, a escritura da propriedade Sterling e a prova de um crime que Arthur encobriu por 40 anos. Ao aceitar aquela chave, você não apenas herdou uma fortuna, Sarah. Você herdou uma guerra. O carro virou uma esquina indo em direção ao distrito financeiro. Sarah apertou a chave tão forte que cortou sua palma. Ela não era apenas uma garçonete mais. Ela era um alvo. O First National Bank era uma fortaleza de mármore e folha de ouro, uma catedral para o dinheiro que fazia Sarah se sentir menor do que jamais havia se sentido no restaurante. Seus tênis rangeram no chão polido enquanto ela caminhava ao lado de Harrison Baines. Guardas de segurança assentiram para Baines. Eles claramente o conheciam. O Sr. Baines, a gerente do banco, uma mulher chamada Sra. Galloway, os cumprimentou. E esta deve ser a beneficiária. Seus olhos passaram pelos jeans e moletom gastos de Sarah, mas ela não disse nada. Precisamos de acesso à caixa 404, Baines disse. Autorizado pelo executor da propriedade de Arthur Sterling. Claro, por aqui. Eles desceram para as entranhas do edifício. O ar ficou mais frio, cheirando a papel velho e cobre. Eles passaram por uma enorme porta circular de aço que parecia pertencer a um submarino. A senhora Galloway os levou a uma parede de caixas de latão. Ela apontou para o número 404. Você tem a chave do cliente. A mão de Sarah tremeu enquanto ela produzia a chave mestra de latão que Arthur havia lhe dado. Não parecia que se encaixava ali. Parecia muito velha, muito primitiva para este cofre de alta tecnologia. Mas quando ela a deslizou na fechadura, os pinos clicaram com um baque pesado e satisfatório. A senhora Galloway girou sua chave mestra e a caixa deslizou para fora. Vou lhes dar alguma privacidade, a gerente disse, recuando para a porta. Vá em frente, Baines disse suavemente. Sarah levantou a tampa da longa caixa de metal. Ela esperava pilhas de dinheiro ou diamantes. Em vez disso, havia um único diário encadernado em couro, uma pilha de documentos legais e uma fotografia. Sarah pegou a fotografia primeiro. Era preto e branco, datada de 1985. Mostrava 2 homens de pé em frente a um canteiro de obras. Um era um jovem, vibrante Arthur Sterling. O outro homem, sorrindo amplamente com o braço em volta de Arthur, era... Sarah engasgou, deixando a foto cair. O que é isso? Baines perguntou. Esse é meu pai, ela sussurrou. Esse é meu pai, mas... Meu pai era apenas um carpinteiro. Ele morreu em um acidente de carro quando eu tinha 5 anos. Ele não conhecia bilionários. Arthur não era um bilionário então, Baines disse. Eles eram parceiros. Eles construíram o primeiro arranha-céu Sterling juntos. Sarah pegou os documentos. Último testamento de Arthur Penhaligon Sterling. Eu, Arthur Sterling, estando em plena capacidade mental, por meio deste deixo 100% dos meus bens, incluindo a Sterling Tower, a propriedade dos Hamptons e todo o meu portfólio de ações. Para a filha do meu amigo traído, Michael O'Connell. Para o Sarah O'Connell. Isso diz que eu possuo tudo. Sarah gaguejou. Bilhões. Baines disse. Mas leia a condição na parte inferior. Sarah apertou os olhos para a letra miúda.
Condição: Sarah, o Connell deve morar na Sterling Manor por 30 dias sem ser despejada ou coagida a sair. Se ela deixar a propriedade por mais de 24 horas, ou se ela renunciar aos seus direitos, toda a propriedade reverte para meu sobrinho, Brandon Sterling. É um teste, Baines disse. Arthur queria ter certeza de que você tinha coragem para manter o império. Ele sabia que Brandon viria atrás de você. Como se invocado pela menção de seu nome, a pesada porta de aço do cofre se abriu. Um homem irrompeu. Ele tinha 30 e poucos anos, bonito de uma maneira cruel e afiada. Ele usava um terno italiano azul marinho e tinha olhos de tubarão que cheirava a sangue. 2 grandes guardas de segurança em uniformes particulares, não da segurança do banco, o flanqueavam. Bem, o homem arrastou, sua voz ecoando nas paredes de metal, o pequeno caso de caridade do tio Arthur. Brandon, Baines disse dando um passo à frente de Sarah. Você não tem autoridade para estar aqui. Eu tenho toda a autoridade. Brandon Sterling cuspiu. Ele levantou um pedaço de papel. Eu tenho uma competência de Arthur Sterling. Ele estava senil. Ele deu uma fortuna para uma garçonete. Qualquer juiz vai rir disso no tribunal. Brandon se aproximou de Sarah. Ele pairou sobre ela, cheirando a perfume caro e agressão. Me dê a caixa, querida, Brandon disse, estendendo uma mão. Você está fora de sua profundidade. Pegue um cheque de $10.000 e vá embora. Volte a servir hambúrgueres. É mais seguro para você. Sarah olhou para Brandon. Ela olhou para Baines, que estava tenso, mas pronto para lutar. Ela pensou em Rick a demitindo. Ela pensou nas contas médicas não pagas de sua mãe. Ela pensou em seu pai na foto, sorrindo ao lado do homem que a salvou na noite passada. Algo dentro de Sarah estalou. O medo evaporou, substituído por uma raiva fria e dura. Ela bateu a caixa de metal e a colocou debaixo do braço. São derretidos de presunto, Sarah disse, sua voz firme. Brandon piscou. O quê? Eu servi derretidos de presunto, não hambúrgueres. Sarah disse. Wascom contornou Baines e olhou Brandon nos olhos. E eu não vou pegar seu cheque. Saia do meu caminho. Brandon riu, um som escuro e ameaçador. Você acha que pode simplesmente sair daqui com a minha herança? Não é sua, Sarah disse, agarrando a caixa. E de acordo com seu tio, a casa também não é. Eu estou me mudando hoje. O sorriso de Brandon desapareceu. Você pisar na Sterling Manor e eu farei da sua vida um inferno. Acidentes acontecem em casas grandes, Sarah. Escadas são escorregadias, a fiação fica velha. Isso é uma ameaça? Baines interveio bruscamente. É uma previsão, Brandon zombou. Sarah passou por ele. Brandon agarrou seu braço. Seu aperto era doloroso. Solte, Sarah disse. Ou do quê? De repente, a gerente do banco, Sra. Galloway, apareceu com 2 policiais armados atrás dela. Sr. Sterling, ela disse firmemente, retire sua mão da minha cliente ou você será preso por agressão em um edifício federal. Brandon a soltou, alisando o paletó. Ele se inclinou perto do ouvido de Sarah. Aproveite a casa, Sarah. Ele sussurrou. Não durma muito profundamente. A viagem para Sterling Manor levou 40 minutos, serpenteando longe do barulho da cidade para o silêncio do distrito de dinheiro antigo. As árvores aqui eram mais altas, carvalhos antigos que arqueavam sobre a estrada como dedos esqueléticos bloqueando o sol. Harrison Baines manobrou o pesado Mercedes através de portões de ferro que estavam enferrujados, mas gemeram abertos automaticamente quando o carro se aproximou. A equipe foi notificada de sua chegada, Baines disse, quebrando o silêncio. Mas lembre-se, Sarah, a maioria deles trabalhou para a família Sterling por 20 anos. Eles respondiam a Brandon até esta manhã. Lealdade é uma moeda complicada. Sarah olhou pela janela. Sterling Manor era uma monstruosidade de pedra cinzenta,
torres e era. Parecia menos uma casa e mais um mausoléu esperando por corpos frescos. Eu não pertenço aqui, Sarah sussurrou. Você é a dona aqui, Baines corrigiu. Nunca se esqueça disso. Posse é 9/10 da lei, mas confiança é o outro 1/10 que a faz valer. O carro parou. Baines a ajudou a sair, sua presença a única âncora em um mar de incerteza. Esperando nos degraus da frente estava uma mulher que parecia ter sido esculpida da mesma pedra cinzenta da casa. Ela usava um vestido preto severo, seu cabelo puxado para trás em um coque apertado que puxava seus olhos. Sra. Higgins, Baines assentiu. Esta é Sarah O'Connell, a nova proprietária. Sra. Higgins não fez reverência. Ela não sorriu. Ela mal piscou. Sra. Baines, não esperávamos uma mudança na gerência tão abruptamente. O Sr. Brandon ligou. Ele está bastante angustiado. O Sr. Brandon não é mais seu empregador, Sra. Higgins. Sarah é. A ala leste está preparada? A suíte azul está pronta, Sra. Higgins disse, sua voz desprovida de calor. Ela voltou seu olhar para Sarah. Era um olhar de pura avaliação e achou Sarah deficiente. O jantar é às 7. Nós nos vestimos para o jantar na Sterling Manor. Eu não trouxe nenhuma roupa, Sarah disse, puxando seu casaco mais apertado. Entendo, Sra. Higgins disse, as duas palavras gotejando julgamento. Eu verei se podemos encontrar algo no sótão, algo da pilha de doações. Sarah sentiu seu rosto queimar, mas ela ergueu o queixo. Obrigada, Sra. Higgins. Isso não será necessário. Eu vou comer com o que estou vestindo. Baines levou Sarah ao grande hall. Eu tenho que voltar para a empresa para arquivar os papéis de inventário antes que os tribunais fechem. Se eu não o fizer, Brandon entrará com uma liminar para trancá-la até de manhã. O pânico surgiu no peito de Sarah. Você está me deixando aqui, sozinha, com eles? Baines entregou a ela um pequeno telefone celular descartável. Meu número pessoal está programado aqui. Não use os telefones fixos. Eu suspeito que eles estejam grampeados. Tranque sua porta. Eu estarei de volta às 8 horas da manhã. Sobreviva à noite, Sarah. Essa é a condição. Baines saiu. A pesada porta de carvalho bateu, o som ecoando pelo salão cavernoso. Sarah estava sozinha. A tarde passou em um borrão de hostilidade. A equipe a ignorava ou sussurrava quando ela passava. Quando ela pediu um copo de água, a empregada bateu o copo com tanta força que a água escorreu para a mesa. Às 7 horas da noite, Sarah sentou-se sozinha em uma mesa de jantar, longa o suficiente para acomodar 30 pessoas. Ela comeu uma tigela de sopa morna. A Sra. Higgins a observou das sombras da porta da cozinha, como um gavião observando um rato do campo. Às 9 horas da noite, Sarah não aguentava mais a atmosfera opressiva. Ela se retirou para a suíte azul no segundo andar. Era um quarto lindo, cheio de móveis antigos de veludo e uma cama de dossel, mas estava congelando. Sra. Higgins? Sarah chamou no corredor. O aquecimento não parece estar funcionando. Não houve resposta. O corredor estava escuro. Sarah voltou para o quarto e tremeu. Havia uma grande lareira a gás no canto. Ela decidiu acendê-la. Ela ajoelhou-se no tapete procurando os controles. Foi então que ela ouviu o chiado. Não era o chiado suave de uma luz piloto. Era um ruído bravo, agressivo de ar correndo. Sarah congelou. O cheiro a atingiu instantaneamente. Ovos podres, mercaptano. O quarto estava se enchendo de gás. Ela estendeu a mão para o botão para desligá-lo, mas o botão girou inutilmente em sua mão. Ele havia sido arrancado. A válvula estava presa na posição totalmente aberta. Pânico. Ela recuou. Se ela acendesse um fósforo, ou se uma faísca da estática do corredor atingisse este ar, todo o quarto explodiria. Ela correu para a janela. Pintada, travada. Ela correu para a porta. Trancada. Ei! Ela gritou, batendo na madeira pesada.
Deixe-me sair! Há um vazamento de gás! Silêncio do corredor. Então, o som distinto de passos se afastando. Os vapores estavam ficando mais fortes. Sarah sentiu tontura. Ela precisava quebrar a janela. Ela agarrou uma pesada luminária de latão da mesa de cabeceira e a balançou com toda a sua força contra o vidro. Estrondo. O ar frio da noite entrou, misturando-se com o gás. Ela quebrou o resto dos cacos irregulares e se inclinou para fora, engolindo o oxigênio. Ela olhou para baixo. Era uma queda de 20 pés para as pedras do pátio abaixo. Ela não podia pular. Ela voltou para dentro, prendendo a respiração, e agarrou o pesado edredom da cama. Ela o encharcou na pia do banheiro. Felizmente, a água ainda funcionava e enfiou o pacote molhado sob a fresta da porta para impedir que o gás vazasse para o corredor e encontrasse uma fonte de ignição. Ela passou as próximas 6 horas encolhida perto da janela quebrada, embrulhada nas cortinas para se aquecer, o telefone descartável na mão. Ela queria ligar para Baines, mas ele havia dito: sobreviva à noite. Se ela pedisse ajuda e deixasse a propriedade, ela violaria a condição do testamento. Brandon venceria. Eu não vou embora, ela rangeu os dentes, tremendo. Você me ouve, Brandon? Eu não vou embora. Às 6 horas da manhã, a maçaneta da porta girou. Destrancou. A senhora Higgins entrou com uma bandeja de chá, parecendo perfeitamente composta. Ela parou quando viu a janela quebrada e Sarah encolhida no chão. Ela cheirou o ar, que ainda cheirava fracamente a gás. Ah, querida, a senhora Higgins disse, sua voz plana. Parece que tivemos um mau funcionamento com a unidade de aquecimento. Você realmente deveria ter chamado a manutenção, senhorita O'Connell. Quebrar um vidro histórico vai sair da sua mesada. Sarah se levantou, suas pernas rígidas. Ela caminhou até a senhora Higgins, pegou a xícara de chá e a derramou no tapete. A maçaneta estava quebrada, senhora Higgins, Sarah disse, sua voz baixa e perigosa, e a porta estava trancada por fora. Casas antigas têm trancas pegajosas, a governanta disse, sem piscar. Eu quero um chaveiro aqui até o meio-dia, Sarah disse, e estou mudando de quarto. Estou pegando o escritório de Arthur, e se eu sentir cheiro de gás novamente, eu não quebrarei uma janela. Vou chamar a polícia e fazer com que você seja acusada de tentativa de assassinato. Pela primeira vez, um vislumbre de medo cruzou os olhos da senhora Higgins. Muito bem, madame, ela disse rigidamente. Sarah havia sobrevivido à noite, mas sabia que a guerra havia apenas começado. Sarah mudou seus pertences, que consistiam em sua mochila e a caixa de metal do banco, para o escritório particular de Arthur no térreo. Ela se sentiu mais segura lá. Tinha portas francesas abrindo diretamente para o gramado, então ela não podia ser presa. E cheirava a tabaco e couro, um cheiro masculino que a lembrava do homem no restaurante. Ela trancou a porta com uma cadeira presa sob a maçaneta. Ela ainda não confiava nas chaves e sentou-se na enorme escrivaninha de mogno. Era a hora. Ela abriu a caixa de metal novamente. Ela ignorou os documentos legais e a foto de seu pai. Ela pegou o diário encadernado em couro. A capa estava gasta, o couro rachado pela idade. Na primeira página, em uma caligrafia elegante e arredondada, estava escrito: As Confissões de Arthur Sterling. Sarah começou a ler. 14 de outubro de 1985. Nós conseguimos. Michael quebrou o código. O sistema de injeção de combustível que ele projetou não é apenas uma melhoria, é uma revolução. Ele o chama de válvula O'Connell. Eu disse a ele que precisa de um nome mais chamativo. Ele riu e disse que só queria que pagasse por uma casa com um quintal para sua filhinha. Sarah. Ele é um bom homem, melhor do que eu. Eu olho para os projetos e vejo milhões. Ele olha para eles e vê segurança. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Seu pai. Ele havia sido um gênio. Sua mãe sempre disse que ele era inteligente com as mãos, mas nunca mencionou isso. Ela virou as páginas, folheando meses de entradas detalhando a parceria deles. Eles estavam felizes.
Eles estavam construindo um protótipo. Então o tom mudou. 2 de fevereiro de 1986. Os investidores estão cercando. Eles querem a patente, mas não querem Michael. Eles dizem que ele é um ninguém de colarinho azul. Eles querem um rosto para a empresa. Eles me querem. Meu irmão, Richard, está me pressionando. Ele diz que temos que cortar Michael. Richard diz que negócios são guerra. Eu disse a ele não. Michael é meu parceiro. O aperto de Sarah no livro se apertou. Richard, aquele era o pai de Brandon. 15 de março de 1986. Eu sou um covarde. Deus me ajude. Eu sou um covarde. Richard redigiu os papéis. Eu disse a Michael que era apenas uma formalidade para garantir o empréstimo bancário. Eu disse a ele que ele tinha que assinar os direitos de patente para a holding temporariamente. Ele confiou em mim. Ele assinou. Ele não leu as letras miúdas. Eu roubei o trabalho de sua vida. Sarah sentiu-se mal. A traição já era ruim o suficiente, mas ela sabia como a história terminava. Seu pai morreu em um acidente de carro 2 meses depois. Ela folheou freneticamente, procurando a data da morte de seu pai. Maio de 1986, 22 de maio de 1986. Eu não consigo respirar. Michael está morto. A polícia diz que ele perdeu o controle na estrada do Canyon. Falha nos freios. Um acidente. Mas eu sei. Richard estava sorrindo no funeral. Ele me disse, pontas soltas estão amarradas, Artie. Agora vamos construir o império. Eu verifiquei o livro-caixa da empresa. Sarah. 2 dias antes da morte de Michael, Richard pagou um mecânico em Southside $5.000 em dinheiro. Não há fatura. Meu irmão o matou. E eu segurei a caneta que assinou a sentença de morte. Sarah deixou o diário cair. Ele bateu na mesa com um baque pesado. O quarto parecia girar. Não era apenas roubo corporativo. Não era apenas uma patente roubada. Era assassinato. Seu pai havia sido assassinado pela família Sterling para garantir os bilhões em que ela estava agora sentada. Ela se levantou, andando pelo quarto, sua respiração vindo em curtos suspiros. Brandon era filho de Richard. Ele sabia? Ela voltou para o diário. A última entrada era datada de 3 dias atrás, o dia antes de Arthur morrer. Dezembro de 2025. Eu estou morrendo. O câncer está me devorando. Mas a culpa já me esvaziou. Brandon é exatamente como seu pai Richard. Ele sabe sobre o roubo. Ele sabe sobre o mecânico. Ele tem me chantageado por anos para me impedir de ir à polícia. Ele quer a empresa. Ele quer enterrar o passado. Mas eu tenho uma carta restante para jogar. Eu rastreei o mecânico. Ele é um velho agora, morando na Flórida. Ele guardou uma gravação de Richard o contratando. Seguro. Eu coloquei a gravação no cofre das sombras. Brandon não sabe onde está. Apenas o verdadeiro herdeiro o encontrará. A pista está no retrato. O cofre das sombras, Sarah sussurrou. Ela olhou ao redor do escritório. As paredes eram forradas de livros, mas acima da lareira pendia uma enorme pintura a óleo. Não era de Arthur. Era uma pintura dos 2 homens da fotografia, Arthur e seu pai, Michael, de pé nas vigas de aço de um arranha-céu, almoçando. Sarah se aproximou da pintura. Ela era intitulada A Fundação. Ela a estudou. As pinceladas eram grossas. Seu pai parecia feliz. Em sua mão, ele segurava uma lancheira. Sarah apertou os olhos. Pintados na lateral da lancheira na foto, incrivelmente pequenos, estavam 3 números. 7, 21, 18. Ela olhou para a estante. Ela puxou os livros. Ela sentiu a moldura da pintura. Nada aconteceu. Então ela se lembrou. O cofre das sombras. Ela desligou a luminária da escrivaninha. O quarto mergulhou na escuridão, iluminado apenas pelo luar que entrava pelas portas francesas. O luar atingiu a pintura. Sarah ofegou. A tinta deve ter sido misturada com algum tipo de material reflexivo ou pigmento fosforescente que era invisível à luz do dia. No escuro, sob o luar pálido,
Uma seta apareceu na tela, brilhando fracamente. Ela apontava não para a pintura, mas para as tábuas do chão, diretamente sob a escrivaninha onde ela havia estado sentada. Sara caiu de joelhos. Ela empurrou o tapete pesado para o lado. As tábuas do chão pareciam um carvalho maciço. Ela passou os dedos sobre elas. Uma tábua estava ligeiramente solta. Ela usou o abridor de cartas da escrivaninha para abri-la. Por baixo não havia um cofre, mas um pequeno teclado embutido na viga do chão. Ela digitou os números da lancheira. 7, 21, 18. Clique. Uma seção do rodapé na parede se abriu. Dentro havia um gravador de voz digital e um arquivo grosso rotulado "O Mecânico". Sara o pegou, sua mão tremendo. Era isso, a prova que mandaria Brandon para a prisão e limparia o nome de seu pai. De repente, o vidro das portas francesas estilhaçou para dentro. Sara gritou, agarrando o arquivo ao peito. Uma figura atravessou o vidro quebrado, rangendo sobre os cacos. Ele estava vestido com um equipamento tático preto, rosto coberto por uma balaclava. Ele segurava um pé de cabra. "Entregue, senhorita O'Connell." Uma voz rosnou. Não era a voz de Brandon. Era mais profunda, mais áspera. Um capanga contratado. Sara recuou, presa entre a escrivaninha e a parede. "Ajuda!" ela gritou, embora soubesse que ninguém nesta casa viria. O homem levantou o pé de cabra. "O arquivo agora!" Sara olhou para o pesado globo de latão na escrivaninha. Ela olhou para o intruso. Ela não era mais uma garçonete. Ela era a filha do homem que construiu este império, e ela estava farta de ser servida. Ela pegou o globo e o arremessou. Não no homem, mas no interruptor principal da luz na parede. O quarto ficou completamente escuro. Sara mergulhou sob a escrivaninha, bem quando o pé de cabra bateu na madeira, onde sua cabeça havia estado um segundo atrás. O escritório estava completamente escuro, salvo pelo luar irregular que entrava pelas portas francesas quebradas. O intruso estava respirando pesado, respirações roucas, balançando o pé de cabra em arcos cegos e violentos. Whoosh, crack! Uma estante se estilhaçou. Whoosh, thud! A pesada escrivaninha de carvalho gemeu sob o impacto. Sara se pressionou contra as tábuas do chão, o arquivo rotulado "O Mecânico", enfiado dentro de seu suéter. Seu coração era um pássaro frenético batendo contra sua caixa torácica. Ela conhecia o layout do quarto. O intruso não. Essa era sua única vantagem. Ela precisava sair. Mas o intruso estava bloqueando as portas quebradas. A única outra saída era a pesada porta de carvalho que levava ao corredor, mas estava trancada por dentro. Por ela. Ela rastejou. As fibras do carpete arranharam seus joelhos. Ela moveu-se centímetro por centímetro em direção à lareira. Sua mão roçou em metal frio, o atiçador de ferro. Ela o agarrou. Era pesado, sólido. "Eu posso te ouvir respirar, querida." O homem rosnou. Ele parou de se mover. Ele estava ouvindo. Sara viu sua silhueta contra o luar. Ele estava virando a cabeça, escaneando a escuridão. Ele deu um passo em direção a ela. Sara não esperou. Ela saltou para cima, balançando o atiçador de ferro com cada grama de força alimentada pela adrenalina que possuía. Clang! O ferro atingiu o joelho do intruso. Houve um estalo nauseante de osso. O homem uivou, um som gutural de pura agonia, e desabou de lado, largando o pé de cabra. Sara não ficou para ver se ele se levantava. Ela disparou para as portas francesas quebradas. Ela se arrastou sobre os cacos de vidro, sentindo-os cortar suas palmas, e caiu na grama molhada do gramado. A chuva havia retornado. Uma chuva fria e implacável. Sara se levantou e correu. Ela não correu em direção ao portão principal. Estava a 1 milha de distância e provavelmente trancado. Em vez disso, ela correu em direção à garagem, um prédio separado perto dos estábulos.
Ela se lembrou de ter visto uma velha caminhonete estacionada ao lado mais cedo naquele dia. A caminhonete do jardineiro. Peguem-na! Uma voz gritou da casa. Sarah olhou para trás. Luzes estavam acendendo na mansão. A senhora Higgins estava de pé no pátio traseiro, apontando para Sarah. Mais 2 homens de ternos escuros estavam correndo do lado da casa. Brandon não havia apenas contratado um capanga. Ele havia trazido um esquadrão de extermínio. Sarah alcançou o caminhão. Era um Ford enferrujado dos anos 90. Ela tentou a porta. Destrancada. Ela pulou, rezando para que as chaves estivessem lá. Não estavam. Não, 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 Sarah soluçou, procurando no quebra-sol, nos tapetes do chão. Os homens estavam se aproximando. Eles estavam a 50 jardas de distância. Ela podia ver o brilho das pistolas em suas mãos. Ela olhou para a ignição. A fiação sob o painel estava exposta, solta. Seu pai havia sido mecânico antes de ser inventor. Ele a havia ensinado coisas. Vermelho com vermelho. Aterrar o preto. Ela arrancou a caixa plástica dos fios. Suas mãos estavam escorregadias com chuva e sangue. Os homens estavam a 20 jardas de distância. Pare! Um gritou. Um tiro rachou o ar, lascando o espelho lateral. Sarah torceu os fios. Faíscas voaram. O motor engasgou, tossiu e rugiu para a vida. Ela jogou a alavanca de câmbio no reverso e pisou no acelerador. O caminhão disparou para trás, pneus girando na lama antes de encontrar tração. Ela atingiu um dos homens que corriam com o paralama traseiro, enviando-o para um arbusto de rosas. Ela engatou a marcha e acelerou ao máximo. O caminhão derrapou sobre o gramado bem cuidado, arrancando a grama e esmagou o portão de treliça de madeira que levava à estrada de serviço. Ela estava fora, mas não estava segura. Ela pegou o telefone descartável que Baines lhe dera. Ela discou o número dele com dedos trêmulos. Baines, ele atendeu no primeiro toque. Harrison, é Brandon. Ele mandou homens. Eles têm armas. Eu tenho a prova. Eu tenho tudo. Sarah gritou sobre o rugido do motor. Onde você está? A voz de Baines era afiada como navalha. Eu estou na estrada de serviço, indo em direção à rodovia. Eu estou em um caminhão Ford Badge. Ouça-me, Sarah. Não pare. Dirija para o 4º distrito. Eu te encontrarei lá. Eu estou ligando para o comissário de polícia agora mesmo. Sarah verificou o espelho retrovisor. 2 feixes de faróis de xenônio estavam cortando a escuridão atrás dela. Um SUV preto. E estava ganhando velocidade rápido. A perseguição estava em andamento. A estrada de serviço era estreita e sinuosa, escorregadia com a chuva. Sarah lutou com o volante, o caminhão velho gemendo enquanto ela fazia curvas em 2 rodas. O SUV atrás dela bateu em seu para-choque, sacudindo seus dentes. Eles estão me batendo? Sarah gritou para o telefone. Mantenha a linha aberta, Sarah. A polícia está rastreando seu GPS. Eles estão a 3 minutos de distância. 3 minutos. Poderia muito bem ter sido 3 anos. O SUV parou ao lado dela. A janela desceu. Era Brandon Sterling no banco do passageiro. Ele parecia desequilibrado, seu cabelo grudado na testa. Ele levantou uma arma. Encoste, sua lixo de garçonete! Brandon gritou. Sarah olhou para ele. Ela olhou para a estrada à frente. Uma curva acentuada estava chegando, beirando um barranco íngreme que caía no rio. E ela pisou no freio. A manobra foi inesperada. O motorista de Brandon, esperando uma corrida, ainda estava acelerando. O SUV passou por ela. Quando o motorista percebeu a curva, era tarde demais. Ele pisou no freio, mas o impulso carregou o veículo pesado de lado. O SUV derrapou, atingiu o guarda-corpo, virou a borda e desabou pelo barranco, desaparecendo na água escura abaixo. Sarah sentou-se no caminhão em ponto morto, seu peito ofegante. O silêncio voltou à estrada, quebrado apenas pelo som da chuva e as sirenes distantes da polícia se aproximando.
Ela olhou para o banco do passageiro onde o arquivo e o gravador estavam. Eu ainda estou aqui, ela sussurrou para a cabine vazia. Eu ainda estou aqui. O julgamento do Estado versus Brandon Sterling foi apelidado de julgamento da década pela imprensa. O tribunal estava lotado todos os dias. Pessoas acamparam do lado de fora por assentos. Eles queriam ver a garçonete que derrubou um império. Sarah sentou-se à mesa do autor, vestindo um simples terno azul marinho. Ela parecia cansada, mas suas costas estavam retas. Harrison Bain sentou-se ao lado dela, um tubarão em seu habitat natural. Brandon havia sobrevivido ao acidente com uma perna quebrada e uma concussão. Ele sentou-se à mesa da defesa, olhando fixamente para Sarah. Seu advogado, um mediador de alto preço chamado Marcus Thorne, estava atualmente andando pelo chão. Senhoras e senhores do júri, Thorne trovejou. Todo este caso é uma fabricação. Uma garçonete interesseira seduziu um homem senil e moribundo, forjou um testamento e agora está tentando incriminar seu sobrinho enlutado com história antiga. A gravação que ela afirma ter encontrado, inadmissível. Tem 40 anos. A cadeia de custódia está quebrada. Nós pedimos o arquivamento. A juíza, uma mulher severa chamada juíza Pendergast, olhou por cima de seus óculos. Sr. Baines? Harrison se levantou. Ele não trovejou. Ele falou com uma precisão silenciosa e aterrorizante. Sua honra. A defesa alega que a gravação é história antiga, mas o crime é atual. Nós não estamos apenas acusando Brandon Sterling de pecados passados. Nós o estamos acusando de conspiração para cometer assassinato na semana passada. Objeção, Thorne gritou. Especulação. Eu tenho uma nova testemunha, Baines disse calmamente. Alguém que a defesa não está esperando. As portas na parte de trás do tribunal se abriram. Um homem em cadeira de rodas foi levado por um oficial de justiça. Ele era incrivelmente velho, sua pele como pergaminho, conectado a um tanque de oxigênio portátil. O rosto de Brandon ficou branco. Declare seu nome para o registro, Baines disse. O velho puxou a máscara de oxigênio para baixo. Meu nome é Elias Bain. Eu era o mecânico da Sterling Industries em 1986. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Sr. Baines? Baines disse. Você sabotou o carro de Michael O'Connell? Eu sabotei, o velho chiou. Richard Sterling me pagou $5.000. Ele me disse para cortar a linha do freio. E por que você está se apresentando agora? Porque Baines disse, apontando um dedo trêmulo para Brandon. Porque ele parou de me pagar. Por 20 anos, Richard me pagou dinheiro para silenciar. Quando Richard morreu, Brandon assumiu os pagamentos. Ele me visitou na Flórida 6 meses atrás. Ele me disse que se eu falasse com a garota, ele me mataria. Mentiroso! Brandon gritou levantando-se. Ele é um velho senil. Sente-se, Sr. Sterling. A juíza bateu o martelo. Baines virou-se para o júri. Temos os registros bancários, senhoras e senhores. Transferências mensais da conta pessoal de Brandon Sterling para o Sr. Bain. O silêncio foi comprado. Mas a verdade é gratuita. Baines então pegou o gravador digital que Sarah havia encontrado na parede e, finalmente, a gravação encontrada no cofre das sombras. Este não é apenas Richard falando. Ouçam atentamente até o fim. Ele apertou play. O tribunal ficou em silêncio. A voz de Richard, metálica, antiga. Apenas faça, Elias. Faça parecer um acidente. A voz de Elias. É arriscado, Sr. Sterling. Richard, faça. Meu filho está observando. Eu quero que ele aprenda como lidamos com problemas. Houve uma pausa na fita. Então, uma voz jovem, aguda, a voz de uma criança, falou. Jovem Brandon, o homem mau foi embora, papai. Richard, sim, filho, ele vai embora para sempre. O tribunal explodiu. Brandon desabou em sua cadeira derrotado. Ele havia estado lá. Ele sabia desde que era uma criança.
A podridão na família Sterling foi até a medula. 3 horas depois, o júri retornou um veredicto em tempo recorde. Culpado em todas as acusações, fraude, desfalque e conspiração para cometer assassinato. Enquanto os oficiais algemavam Brandon, ele parou ao passar pela mesa de Sarah. Ele não zombou desta vez. Ele apenas olhou para ela com olhos vazios. Você é apenas uma garçonete, ele murmurou. Você não saberá o que fazer com o dinheiro. Você vai perder tudo. Sarah se levantou. Ela se inclinou para perto. Eu sei exatamente o que fazer com ele, Brandon. Eu vou pagar a conta. 6 meses depois. A âncora enferrujada parecia diferente. As manchas de gordura haviam sumido. O letreiro de neon estava consertado. As janelas brilhavam. Sarah entrou, não vestindo um uniforme, mas vestindo jeans e um suéter bonito. Ela caminhou atrás do balcão. Rick, o antigo gerente, não estava lá. Sarah o havia demitido no primeiro dia. Em seu lugar estava uma jovem chamada Maria, uma mãe solteira que estava lutando para encontrar trabalho. Como está a correria do almoço, Maria? Sarah perguntou. Lotado, chefe. Maria sorriu. Todo mundo quer comer no lugar onde tudo começou. Sarah olhou para a cabine do canto, aquela nas sombras. Uma placa estava aparafusada na parede acima dela, reservada para Arthur. Para os famintos, os perdidos e os gentis. Sarah havia transformado a fortuna Sterling na Fundação O'Connell. Ela havia pago as dívidas médicas de todos os funcionários da cidade que trabalhavam no serviço de alimentação. Ela havia aberto abrigos. Ela havia consertado o bairro. A campainha acima da porta tocou. Uma velha entrou, parecendo fria e faminta, contando moedas na mão. Ela olhou para o cardápio, seu rosto caindo quando ela viu os preços. Sarah saiu de trás do balcão. Ela se aproximou da mulher com um cardápio. Bem-vinda ao Rusty Anchor, Sarah disse calorosamente. Eu não posso ficar, a mulher disse. Eu não tenho o suficiente. Sarah sorriu, e naquele sorriso, o fantasma de Arthur Sterling pareceu acenar em aprovação. Não se preocupe, Sarah disse. O especial de hoje é o derretido de presunto e queijo. E é por conta da casa. E é assim que um único ato de bondade para um estranho derrubou um império corrupto e mudou uma vida para sempre. Sarah, o Connell provou que, embora o dinheiro seja poderoso, a integridade é inquebrável. Ela perdeu seu emprego naquele dia, mas ela ganhou um destino que nunca imaginou. Isso faz você se perguntar, quem você está passando todos os dias? Que batalhas eles estão travando? E que portas podem se abrir se você apenas parar para ajudar? Se você gostou desta história de justiça, traição e redenção, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que boas pessoas ainda vencem no final. E certifique-se de se inscrever e tocar o sino para que você nunca